O que acontece quando uma mulher fria e calculista finge amar o homem mais perigoso de Seul, e ele a beija diante de toda a imprensa sem avisar? Ela tinha um plano perfeito. Ele tinha um segredo mais profundo. Esta noite, os dois mundos colidiram. Fique até o final, porque o que nenhum dos dois esperava foi a única coisa real de toda essa história. 3 jornalistas do canal nacional à sua esquerda, sorria. Ou pelo menos tente não parecer que está pensando em destruir alguém. Estou sempre pensando em destruir alguém. A diferença é que esta noite tenho melhores modos. Que encantador! Treinou na frente do espelho? Aprendi com você. Você sorri quando mente. Eu sorrio quando ganho. Esta noite os dois ganhamos se isso der certo. O acordo com o grupo Hansel depende de nos verem como uma unidade sólida. Então, por favor, seja encantador por mais 20 minutos. Só 20 minutos? 10 se cooperar. Faz 6 meses que coopero, Isabela. Quando é a minha vez de pedir algo? Quando o acordo estiver assinado. Era esse o trato. O trato está prestes a mudar. Não mude as regras no meio do jogo de Awon. Não estou mudando as regras, estou terminando o jogo. Abrupto. Viu o Tion na gala, o fotógrafo encoberto da Ryu Kryong. Calma, Tion não tem seu dossiê real. Para ele, você é Isabela Vega, namorada colombiana do Sr. Shin, nada mais. Tem certeza? Porque ele me olhou de um jeito que não gostei. Você passa 6 meses infiltrada sem um único erro, Vega. Não desmorone na reta final. Conseguiu acesso aos arquivos do nível 4? Ainda não. Shin não me deu o código. Ele confia em mim, mas não completamente. Então, faça ele confiar mais. Faça o que for necessário. Temos 2 semanas antes da operação ser arquivada. Sem esses arquivos, 5 anos de trabalho não servem para nada. Até onde vai o que for necessário? Até onde precisar, Vega. Foi para isso que a treinamos. Algum problema com isso? Nenhum. Fica imóvel no corredor, a mão no telefone. Pela primeira vez em 6 meses, algo treme por dentro que ela não sabe como nomear. Volta ao salão. E ao cruzar a porta, Shin Jae-won a está olhando do outro extremo como se tivesse contado cada segundo que ela ficou fora. Com quem você falava? Sem pausar. Com minha irmã. Aniversário da minha sobrinha amanhã. Esqueci completamente. Shin a estuda. 3 segundos exatos. Você tem uma sobrinha? 4. Sorri com aquela calidez que pratica na frente do espelho há anos. Sou a tia favorita de todas. Algo na sua expressão. Não totalmente convencido, mas escolhe não pressionar, por enquanto. Claro que sim. Oferece o braço, ela o toma, e enquanto caminham de volta ao centro do salão, nenhum dos dois sabe que Tion os fotografou no corredor, juntos e sozinhos. Isabela. O que houve? Vem alguém importante? Girando para ela, ignorando completamente as câmeras. Olha para mim. Algo no tom dele a detém. Ela o olha. O quê? Sem mais palavras, com uma calma absoluta que é mais devastadora do que qualquer gesto dramático, a beija. Na frente de todos, na frente das câmeras, na frente da imprensa. Um beijo que não pede licença e não se desculpa. Quando se separam, 3 segundos que duram uma eternidade, sua voz é um sussurro que ninguém mais escuta. O que você acabou de fazer? O que tinha que fazer há 6 meses. Isso não estava no roteiro de Awon. Não. Mas também não estava no roteiro que eu me importasse. Não diga isso. Por que não? Porque busca as palavras treinadas, as palavras certas, e pela primeira vez em 6 meses não as encontra. Porque complica as coisas. As coisas já estavam complicadas, Isabela, desde o primeiro dia que você entrou no meu escritório e fingiu não saber quem eu era. Sim, desde o primeiro dia. O que você está dizendo? Que essa conversa a gente tem depois. Oferece a taça para o brinde, voz normal, como se nada houvesse. Sorria, Isabela, as câmeras ainda estão aqui. Ela sorri. Pela primeira vez em 6 meses, o sorriso não é completamente falso, e isso é a coisa mais perigosa que lhe aconteceu desde que chegou a Seul. Shin, servindo o uísque, de costas. Quando você ia me dizer a verdade? Isabela, de pé no centro da sala, calculando. Não sei do que você está falando. Shin, sem girar. Isabela Vega, colombiana, designer de interiores,
Sem antecedentes, sem família rastreável além do básico. Chegou a Seul há exatamente 6 meses e 3 dias. Na semana anterior à sua chegada, houve uma reunião em Bogotá entre a Interpol e a Agência Nacional de Inteligência da Colômbia. Quer que eu continue? Isabela. O silêncio dura exatamente o que precisa para decidir seu próximo movimento. Desde quando você sabe? Shin. Agora sim se vira. Ah, olha. Desde o segundo mês, Cheomo encontrou uma inconsistência no seu histórico bancário, uma transferência que vem de uma conta que não existe para o mundo civil, mas sim para certos círculos. Isabela, com uma calma que lhe custa sangue manter. Então, por que não me tirou de cena? Shin, pausa longa, se aproxima lentamente. Essa é a pergunta certa. Para 1 metro dela. Quer a resposta honesta ou a que faz sentido estratégico? Isabela, olhando direto para ele. A honesta. Shin, sem desviar os olhos dela. Porque queria ver até onde você chegava. E por quê? Pausa que pesa toneladas. Depois do 3º mês, já não era só estratégia. Isabela, a voz quase não sai. Jae-won. Shin, não me diga que sente muito. Não me diga que foi só trabalho. Se aproxima mais um passo. Porque aquela noite em Busan, quando você achou que eu estava dormindo e ficou olhando para a chuva por 2 horas, aquilo não era trabalho, Isabela. Isabela, os olhos se enchem de algo que ela não consegue nomear. Eu tinha uma missão. Shin, com uma suavidade devastadora. Eu sei, e eu tenho um império para proteger. Pausa. Mas esta noite te beijei na frente de 200 pessoas, e não foi pelo acordo com a Râncio. Isabela, a fissura na sua armadura fica maior. Por que foi então? Shin, em voz muito baixa. Porque amanhã talvez eu já não possa. O silêncio entre os dois tem o peso de tudo o que não foi dito em 6 meses, e lá fora, a chuva de Seul cai sobre uma cidade que não sabe que esta noite 2 pessoas perigosas se partiram mutuamente. Isabela, em voz baixa. Mora, há algo que você precisa saber. Diretor Mora. Escuto. Isabela. Shin sabe que sou agente. Sabe desde há 4 meses. Diretor Mora. Como confirmou? Isabela. Ele mesmo me disse, esta noite, tem informação sobre a operação em Bogotá, conhece minha cobertura real. Diretor Mora, com uma frieza que a estremece. Então a operação está comprometida? Preciso que você saia da cobertura esta noite. Temos protocolo para... Isabela. Mora, espera. Diretor Mora. Vega, o protocolo é claro. Se o alvo identificou o agente... Isabela. O alvo me deixou continuar. 4 meses sabendo quem sou e não me tirou de cena. Não me eliminou. Não me usou como moeda de troca. Pausa. Não acha estranho? Diretor Mora. Silêncio breve. O que você está sugerindo? Isabela. Que talvez Shin Jae-won não seja só o que diz o dossiê. Há algo que não bate. Os arquivos do nível 4 acho que não contêm o que acreditamos que contém. Diretor Mora. Vega, não me diga que se apaixonou pelo alvo. Isabela. Pausa longa, longa demais. Estou dizendo que a operação tem variáveis que não contemplamos. Me dê 48 horas. Diretor Mora. Você tem 24. E Vega, se em 24 horas não tiver esses arquivos, mando outra equipe, com instruções diferentes. Pausa. Entendeu o que acabei de dizer? Isabela. A ameaça é clara, não só para ela. Entendi. Diretor Mora. Ótimo. Desliga. Isabela deixa cair o telefone sobre a cama. Fecha os olhos. 24 horas para conseguir arquivos que destruirão um homem que a beijou esta noite, como se soubesse que poderia ser a última. E a pior parte é que ela já não sabe se quer encontrá-los. Shin, sem cumprimentar, apontando para uma pasta sobre a mesa. Senta. Isabela. Senta. Olha para a pasta. Reconhece o selo na capa. É de sua própria agência. Onde você conseguiu isso? Shin, cruzando os braços. O diretor Mora tem um problema com o jogo.
Gosta tanto de ganhar que às vezes esquece que do outro lado também há alguém jogando. Pausa. Abre a pasta. Isabela. Abre. Lê. Seus olhos param. A cor abandona seu rosto lentamente. Isso não pode ser real. Shin. É completamente real. A operação para infiltrar minha organização não foi iniciada pela Interpol nem pela inteligência colombiana. Foi iniciada pelo Grupo Râncio, os mesmos com quem assinei o acordo ontem à noite. Pausa. Usaram a sua agência como intermediária e usaram Mora como executor. Isabela, processando. Por que a Râncio quereria infiltrar sua organização? Shin. Porque os arquivos do nível 4 não contêm provas dos meus crimes, Isabela. Contém provas dos crimes deles, cometidos em meu nome, durante 3 anos, sem que eu soubesse. Isabela, a traição a atinge em camadas. Eles estavam usando você também. Shin, e colocaram você no meio. Olha direito. Você era a isca perfeita. Se eu te eliminasse, a Râncio teria a minha organização acusada de matar uma agente internacional. Se eu me apaixonasse por você, usariam você para obter os arquivos e me destruir com minha própria assinatura. Pausa. De qualquer forma, eu perdia. Isabela, com a voz embargada de raiva e algo mais. E você sabia desde quando? Shin. Desde 2 meses. Pausa. Por isso não te tirei de cena, porque precisava entender se você sabia que era uma armadilha ou se você também era uma vítima. Isabela, olhando para ele com todo o peso da pergunta. E qual sou? Shin, com uma honestidade que não tem nada a ver com o jogo. As duas coisas. Pausa. Igual a mim. O silêncio entre os dois agora não tem nada de romance, tem o peso de 2 pessoas que foram usadas pelos mesmos que diziam protegê-las, e algo mais, algo que nenhum dos dois pode desfazer. Sei sobre a Râncio, Mora. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Tenho documentos com sua assinatura autorizando transferências para contas do grupo Râncio durante 18 meses. Você usou a operação como fachada, me usou como ferramenta e colocou Shin Jae-won como vilão de uma história que ele não escreveu. Vega, me escute com muito cuidado. O que você acha que tem não é suficiente. E se tentar usar isso, já está nas mãos de 3 jornalistas independentes e de um promotor do Tribunal Internacional. Se algo me acontecer, ou a Shin, sai tudo, automaticamente. Quer terminar essa frase? Silêncio longo. Pela primeira vez, sem resposta imediata. 5 anos, você me treinou para não ter medo, Mora. O problema é que me ensinou tão bem que não tenho medo de você também. A operação terminou. Meus termos: imunidade para mim, nenhuma ação contra Shin Jae-won e sua renúncia antes de sexta-feira. Se não, você percebe o que está fazendo? Protege um criminoso para destruir sua própria instituição? Protejo a verdade, que é para o que supostamente fui contratada. Pausa. Adeus, Mora. Fecha a chamada, deixa o telefone sobre a mesa, respira e quando levanta os olhos, Shin Jae-won está na moldura da porta. Ouviu tudo. Seus olhos têm algo que ela reconhece porque sentiu em si mesma nas últimas semanas. Algo que nenhum dos dois sabe ainda como lidar. Por que você fez isso? Porque era o certo. Só por isso? Não. Só por isso, não. Quando exatamente deixou de ser só um jogo para você? Na noite em que você teve febre em Busan e me disse que estava bem quando claramente não estava e ficou com os documentos do cliente na mão, mesmo mal conseguindo se manter em pé. Pausa. Pensei, essa mulher não sabe desistir. E algo nisso me pareceu completamente impossível de ignorar. Ri suavemente, quase a contragosto. Foi uma febre de 38, não foi tão dramático. Para mim foi. Pausa. E você? Silêncio. Honestidade que dói. No 3º mês, quando você encontrou a filha do seu funcionário chorando no corredor porque tinha reprovado no vestibular e cancelou 3 reuniões para levá-la pessoalmente falar com o diretor. Pausa. Ninguém que vi naquele dossiê seu faria isso. Em voz baixa. Os dossiês só contam metade. Sei agora. Pausa.
Soube desde aquele dia. E isso complicou tudo. Virando para ela. O que fazemos agora, Isabela? Olhando para ele, com tudo que não consegue resolver. Não sei. Vim para te destruir. Tinha razões que achava perfeitas. E agora tô aqui, com provas de que você era inocente da metade do que te imputavam e culpado da outra metade que ninguém vai processar porque os que deveriam fazê-lo estavam do outro lado, com uma honestidade brutal. Não sou inocente, Isabela. Não de tudo. Fiz coisas que não têm justificativa. Sei. Pausa. Mas você também me deu o beijo mais honesto que alguém já me deu em anos, na frente de 200 pessoas, sem me pedir licença. O olha. Isso também calculou? Pausa longa. A resposta mais vulnerável que ele deu em anos. Foi a única coisa que não calculei em 6 meses. A cidade de Seul brilha lá embaixo, e lá em cima, naquele terraço, 2 pessoas que se usaram mutuamente e se partiram no processo, ficam em silêncio. Porque às vezes, o silêncio é a única resposta honesta que resta. No corredor, antes de entrar na sala de imprensa, em voz baixa, diz a Shin: "Não precisa entrar comigo, isso já não é mais a sua operação", ajustando o paletó, sem olhar para ele. "Sei. Entro mesmo assim. Isabela, o que acontecer lá dentro vai redefinir publicamente quem eu sou, e você vai estar do lado de um homem que o mundo ainda vê como o chefe da Ryukyong. Isso tem consequências para você. Faz 6 meses que construo consequências de Aon. Mas uma não me assusta, com algo que mistura admiração e dor. Por que você sempre faz isso? O quê? Ficar quando o lógico seria ir embora. Pausa. A resposta mais simples e mais honesta que tenho, porque aprendi a distinguir quando algo vale ficar. Pausa. Embora ainda não saiba o que isso significa para depois. Assentando lentamente, aceitando que depois é uma palavra que nenhum dos dois consegue definir hoje. Depois disso, tenho que responder por coisas que não têm defesa. Parte do que a Hansel fez em meu nome, eu permiti sem perguntar. E isso também é culpa. Sei. Pausa. Vai cooperar com as autoridades? Com uma resolução que vem de muito dentro. Sim. Não porque me pegaram, mas porque alguém que conhecia há 6 meses me ensinou que fazer o certo quando custa algo é a única versão de coragem que vale a pena. Os olhos se enchem sem transbordar. Isso fui eu que disse, com aquele meio sorriso que já não tem nada de calculado. Sei. Aprendo rápido. É uma das minhas melhores qualidades. Ela ri. Ele a olha. E antes de entrar para enfrentar o mundo, ele toma sua mão por 1 segundo. Só 1 segundo. Depois solta, porque o que vem agora, cada um tem que enfrentar sozinho. Sentado num banco do Parque Nansan, quando ela chega. Achei que não viria. Sentando ao lado. Achei o mesmo. Pausa. Quando começa o processo formal? Na segunda, meu advogado negociou cooperação total em troca de redução dos encargos. 3 anos provavelmente, talvez menos. Assentando. Bem. Pausa longa. Você tem medo? Com uma honestidade que antes lhe teria sido impossível. Sim. Não do processo, do depois. Não sei quem sou sem a organização, sem o poder, sem o jogo. Pausa. Passei 20 anos construindo um mundo que acabou sendo uma armadilha. Isso tem conserto? Com suavidade genuína. Tem, mas não de um dia para o outro e não sozinho. Pausa. Eu também tenho que reconstruir. Renunciei à agência. Não sei bem o que vem depois para mim também. Olhando para ele. Se arrepende de algo? Pausa longa. Honestidade total. Me arrependo de ter chegado com uma mentira. Me arrependo de cada noite que sorri, sabendo que era treinamento e não sentimento. Pausa. Mas não me arrependo do beijo. O olha. Embora não tenha sido eu que o dei, com aquele meio sorriso que já não tem nada de calculado. Não. Isso fui eu, e foi a única coisa completamente minha em meses, com uma pergunta que carrega há semanas. Shin, se desde o começo você tivesse sabido quem eu era de verdade,
Teria me deixado entrar? Pausa longa. A resposta mais verdadeira que tenho. Não. Mas se hoje você me pergunta se fico feliz que entrou, a resposta também é sim. Pausa. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e isso não sei como resolver. Assentando suavemente. Eu também não sei. Mas acho que há coisas que não precisam de resolução para serem reais. Olhando para Seul a partir do parque. 3 anos é muito tempo. Olhando na mesma direção. Também são 6 meses fingindo, e no final foi o mais real que vivi. Em voz muito baixa, sem olhar para ele, porque ela também precisa dessa distância para ser honesta. Quando eu sair, também sem olhar para ele. A gente vê. Pausa. Mas dessa vez, sem roteiro. Os dois em silêncio, Seul ao redor, o vento de outono e 2 pessoas que se encontraram na mentira e se perderam na verdade. Ela fingiu amar um homem perigoso. Ele fingiu não saber que era uma armadilha. E no meio de todas essas mentiras, encontraram uma única verdade que nenhum dos dois buscava. Às vezes o amor não chega disfarçado de algo bonito. Chega disfarçado de missão, de perigo, de um beijo diante de 200 câmeras que ninguém pediu e ninguém conseguiu ignorar. Se essa história te prendeu até o final, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Porque aqui, as histórias sombrias sempre escondem a luz mais inesperada.